Mateus capítulo 20 começa com Jesus falando. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez. Foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão, vocês também trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens começaram a trabalhar às 5 horas da tarde e receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja, somente porque foi bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular enquanto caminhavam. Ele disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Mas no terceiro dia, ele será ressuscitado. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos sentados na beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca. Mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou. Eu acho tremendo isso aqui. O que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar, responderam eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, eles puderam ver e então seguiram Jesus. Gente, eu acho muito interessante essa pergunta que Jesus faz. Porque assim, vamos lá, bem humanamente falando, né? Bem alinemente falando. O que mais um cego poderia querer? Né? Enxergar. Mas isso é a maioria dos cegos. A gente não sabe. E pode
e é claro que existe, pessoas que precisam de algo muito específico. Porém, elas já fizeram da dor, ou da sua dificuldade, ou da sua fraqueza, a sua fonte de renda. E se um daqueles cegos já estivesse acostumado a viver pedindo esmolas e vivendo de esmolas e não quisesse sair daquela situação, então ser curado seria sair daquela situação. Você já pensou nisso? Será que algumas situações que nós passamos não é porque nós estamos fazendo dela uma fonte de atenção? As minhas dores, eu estou com dor nisso, dor naquilo. Talvez serão essas dores que vai chamar a atenção para que alguém cuide de mim? Enfim, não estou aqui para isso. Foi só uma reflexão que veio ao meu coração agora, porque eu acho muito interessante essa pergunta, porque ela parece óbvia, mas o óbvio precisa sim ser perguntado, assim como precisa ser dito. Então, que a gente pense bastante no que a gente está muito apegado, se não já está na hora de desapegar. Se não está na hora de dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero mais viver com essa situação ou com essa circunstância. Ok, pode me tirar, estou pronto para enfrentar, viver sem ela, porque com certeza, quando aqueles cegos foram curados, eles precisaram experimentar uma nova vida. Aí você pode dizer assim, nossa, mas eles iam ver, então realmente ia ser uma nova vida. Imagina ser cego e poder ver as coisas, que bênção, que alegria. Sim, claro, ia trazer toda essa alegria, mas também ia trazer agora todo um outro tipo de esforço, né? Enfim, fica aí pensando, que Deus abençoe, que Deus fale com você especificamente, através da palavra dele, e eu te espero no próximo capítulo.